Boa tarde, alunos. Então, só para dar um pouquinho de orientação para vocês, né, enquanto não passa essa pandemia, nós vamos dar algumas orientações sobre a escrita do artigo científico. Sobre o projeto que vocês enviaram, tá? Eu dei uma olhada em todos. Nós vamos entrar nesses méritos à medida que for me reunindo com vocês. Então, o que nós vamos fazer aí, na medida do possível, é fazer orientação para cada grupo do projeto. Então, nesse sentido, nós vamos ver como que a gente vai fazer isso por grupo lá no Classroom, né? E quem estiver já com acesso, né, repasse aos colegas que não estão com acesso. Então, aqui basicamente nós temos o arquivo que eu enviei, que são as novas normas para a produção do artigo científico. Então, nós temos aí, né, algumas normas sobre títulos, autores, resumos, né? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que observar aí é que o título, tá, ele vai ser centralizado com inicial maiúsculo e demais letras em minúsculas. Depois eu vou colocar para vocês o exemplo do artigo, né, que já estou montando aí para vocês terem uma ideia de como que vocês devem fazer. Ele é um artigo que já está para publicação, tá? Então vejam ali o título centralizado com inicial maiúsculo e demais letras em minúsculo. Então nós vamos ter aqui um exemplo de artigo. Então nós temos o título, como vocês estão vendo aqui, né? Negrito, inicial maiúscula, tá? E aí, claro, nós vamos ter também a questão dos autores, que dá bastante problema. Então, como está dizendo aqui, centralizados, separados por vírgulas e com nomes completos, com numeração e nota de rodapé para cada autor e sua função. Então, o que nós vamos ter aqui? Cada autor, vocês estão vendo aqui, né, com o nome completo do autor e uma numeração, que é o 1, que é feito por nota de rodapé. Você vem aqui inserir, né, desculpe, referências, né, inserir nota de rodapé, e aí você vai inserir essa nota. Para os autores, que são os alunos, né, todos eles com 1, tá? Orientador com 2 e co-orientador com 3. Se a gente for lá para baixo, nós vamos ver que vai aparecer uma nota de rodapé. 1, alunos ou alunas, curso técnico em meio ambiente, Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba, e-mails, tal, tal e tal. Orientador, a mesma coisa, né? Co-orientador, aqui vai ter todos os dados de cada um dos orientadores e co-orientadores. Então, façam assim. Não é para colocar aluno 1, né? Aluno 2, aluno 3. Todos vocês são 1, tá? No resumo, então nós vamos passar aí para o resumo. Resumo em língua portuguesa entre 200 e 250 palavras, seguido de palavras-chave, até 5 palavras-chave, e resumo em língua inglesa relacionado ao texto na língua portuguesa. Então vocês vão traduzir. E não façam a tradução pelo Google Tradutor, porque vai dar tudo errado. Então, tentem fazer uma tradução mais coerente, mais importante aí, no sentido de estar correto na língua inglesa. Então, nós temos aqui o resumo, vocês estão vendo, né, todo o resumo aqui, tá, as palavras-chave, e o abstract, ele vai pegar, basicamente, todo a parte em inglês, né, vai ser traduzido em inglês todo o resumo. Uma das coisas que a gente vai deixar já bem claro para vocês, que o resumo é o resumo do artigo. Então, aqui não é uma introdução, aqui é um resumo do artigo. Todos os dados, todo o trabalho tem que estar escrito aqui, tá? Até o resultado. Então, o resumo é a última coisa que vocês vão fazer antes de entregar lá no final do ano. Então, deixem o resumo em branco, tá?
nem as palavras-chave. Deixem o resumo e o abstract em branco, porque é só depois do artigo estar pronto é que você vai saber o que vai resumir. Bom, também aqui, depois disso, vem os elementos textuais. Então, nós vamos ter a introdução, tá? A introdução, ela expõe o tema do artigo, deve ter a justificativa, o tema do trabalho, deve ter também, né, os objetivos gerais e específicos do trabalho também, ok? Então, basicamente, quando nós temos aqui a introdução, nós vamos ter, neste caso desse artigo, as autoras, elas utilizaram, né, toda a questão histórica, fizeram uma pesquisa básica, justificaram todo o trabalho delas. No desenvolvimento, né, são os outros capítulos depois da introdução. Não é para escrever o desenvolvimento, a palavra desenvolvimento. Vejam aqui, ó, introdução, né? E aí, quando a gente vem, já começa o desenvolvimento com esse capítulo 2, impactos ambientais da pecuária na Amazônia e no mundo, né? Bom, a gente recomenda que se utilize fundamentação teórica, materiais e métodos, resultado de discussão. Converse com seu orientador para ver se isso aí é importante nesse sentido desses capítulos, ou vocês vão querer mudar, que nem, ao invés de colocar fundamentação teórica, esse artigo ele já começou, né, dizendo impactos ambientais, então aqui já é a fundamentação teórica, tá? E resultados finais e conclusão é lá no final, tá? E algumas coisas eu vou falar aqui rapidamente dos elementos pós-textuais, né? Então, as referências, lista com todas as referências bibliográficas descritas conforme as normas bibliográficas, tá? Então, eu vou passar para vocês também como que são as referências. A formatação do texto, vejam só, é folha A4, né, 21, 29.7, que você seleciona no Word. Impressão, vocês vão imprimir no final, né, quando o artigo estiver pronto, vocês vão imprimir 3 vias. E todos os arquivos que vocês vão me mandar não para esse e-mail, já vou até mudar aqui, tá? roberto.fuji@escola.pr.gov.br, tá? Vocês vão mandar para esse, tá? O arquivo deve ter o nome, turma e números de chamada, ou seja, por exemplo, 4man1, né, chamada número 1, número 2, número 3, número 4, versão 1.rtf. Vocês vão gravar nesse formato aqui. Então, quando vocês vão lá em arquivo, né, salvar como, vocês vão, né, aqui, Word, vocês vão achar, né, Hic Text Format, que é esse formato aqui, tá? Para que o arquivo possa ser aberto só não no Word, mas em qualquer outro editor de texto, ok? Então, basicamente, as margens, selecione as margens, né? Então, layout da página, você vai lá em margens, né? Margens personalizadas, vem aqui e configura as margens, tá? Também o título, Arial, tamanho 14, negrito, centralizado, espaçamento entre linhas simples. Vejam lá, ok? Centralizado aqui, tá? Também os autores, aqui está explicando tudo que eu já expliquei. Resumo em abstract, né? No caso do resumo, vocês vão ver aqui, né, que o resumo ele vai ser escrito sem parágrafo, enquanto o artigo já começa com parágrafo aqui, né, o chamado recuo da primeira linha, tá? Para fazer esse recuo da primeira linha, vocês vêm aqui na régua e selecionam, né? Então, vocês vêm aqui e selecionam o recuo de primeira linha 1,5, aqui nesse caso, tá? Bom, tamanho 10 para citações longas. O que são citações longas? Citações longas são citações, vamos ver se tem aqui nesse arquivo, ó, citações longas, tá aqui, tá? Não vai ter recuo aqui nesse caso, por isso que eu estou falando para vocês que esse aqui é uma aula mais, agora só para dar um
uma pequena orientação. Eu estou arrumando esse artigo para mandar para vocês aí no Classroom, tá? Para que vocês tenham. Então, o recuo aqui, né? Vocês vão ter esse recuo, tal, espaçamento, tudo isso, né? As páginas, né? A paginação, página pré-textual, que é onde está o título, não numera. E as outras páginas numeram, vejam aqui. Então, nós vamos ter... no começo não tem um número, tá? Deixa eu arrumar aqui. Então, ó, na primeira página não tem número. Então, na segunda página já começa com o 2, tá? Então, vocês estão vendo aqui, começa com o 2, ok? Bom, também ilustrações, gráficos, tabelas, né? Se forem digitalizados, vocês têm que mandar no final para aquele e-mail, roberto.fugi, tá? Digitalizados com 300 dpi, tá? E daí vocês vão fazer essa digitalização, ou seja, essa é a resolução do arquivo, tá? E também em arquivos separados, na extensão TIFF, tem que gravar em TIFF, tá? E os títulos desses arquivos, né? Vocês vão ter que colocar qual é a figura 2, a figura 3, tal, tal, tal. E na parte inferior à esquerda, a fonte. Exemplo, fonte, coleção, tal, 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 tal. Então, se você tem aqui, né, o que eu estou falando da referência, é que todas as imagens têm referências. Vejam só, tá? Então, aqui tem uma imagem, essa imagem tem um arquivo separado dela. Aqui vocês vão colocar esse arquivo, tá? Vão colocar a imagem do arquivo, mas vão mandar ela em separado também e vão pôr a fonte aqui embaixo, que também vai ser referenciada lá nas referências bibliográficas que estão aqui, tá? Então, basicamente é isso, ok? Então, aqui outras coisas, tem um pequeno modelinho aqui que vocês podem seguir, tá? Tentem utilizar esse modelinho, salvem como outro arquivo, vão mexendo nele, e à medida que vocês forem fazendo, eu vou abrir, então, uma aba, uma atividade no Google Classroom, onde um dos alunos, tá, vai mandar esse arquivo para que eu possa olhar, tá? Não precisa todo mundo mandar, tá? Então, um aluno representante que está no Google Classroom manda o arquivo, tá? Coloque os nomes, tal, e cuidado ali com a parte do título do arquivo, né, que deve estar aqui, ó. Então, se vocês forem ver aqui, ó, tá escrito, ó, 4man2, número 5, 17, 20, para eu poder pôr as notas. Versão 1, versão 2, versão 3, tal, etc. Ok? Então, a gente se fala aí durante a semana, tá? Dúvidas devem ser colocadas na aba de dúvidas. Então, se a gente for lá, né, aqui, metodologia científica, né, quando você tem um compartilhamento aqui, vocês podem adicionar comentários, tá? Então, vocês podem adicionar comentários, mandar esses comentários. Vamos utilizar esta comunicação, esta informação aqui, que eu coloco as normas dos artigos, vocês colocam as dúvidas e eu vou respondendo essas dúvidas durante a semana, ok? Então, bom trabalho aí, qualquer coisa, vamos colocar outros vídeos também para vocês poderem acessar, ok? Então, boa noite a todos e fiquem em casa.